Amém? E o tema da nossa pregação hoje é o prazer em conhecer, obedecer e ser guiado pela lei do Senhor. Amém? Então aqui está a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 14 a 18. Você que nos acompanha de casa, que Deus abençoe você, que a presença do Espírito Santo esteja com vocês aí e que a palavra do Senhor também possa alimentá-los nessa manhã. Enquanto se retirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então, Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigiam a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Amém? Até aqui, palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que o Senhor esteja conosco, faz fluir a tua palavra aqui. Quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações e que nos faça entender o que o Senhor quer de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, essa palavra, ela nos conta a história de um rei Josias, que fez mudar a história de Israel. Mas antes a gente precisa entender o significado de lei do Senhor para a gente hoje, né? Antes o povo era guiado pela lei mosaica, ditada por Moisés, e hoje a nossa lei, a nossa palavra, embora estejamos debaixo da graça, estejamos vivendo o período da graça, nós temos aqui a nossa bússola, a palavra do Senhor, que são as leis que governam a nossa vida, que nos conduzem. E para a gente entender, os 3 pilares da lei divina, no Antigo Testamento, era estabelecida por mandamentos, por estatutos e por ordenanças. Então, quando se falava de lei do Senhor, para a gente entender o tema de hoje, o prazer em conhecer, obedecer e ser guiado pela lei do Senhor, a gente precisa entender como é a estrutura dessa lei. A gente precisa entender o que a lei significava para o povo e como que essa lei, como que a palavra do Senhor, como que as ordenanças do Senhor, os direcionamentos de Deus para as nossas vidas hoje. Então, como eu disse, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela tinha 3 pilares: mandamentos, estatutos e ordenanças. Os mandamentos eram ordens diretas dadas por Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Então, eram ordens, era uma ação imperativa. Você não pode fazer isso, você deve fazer isso. Então, esses eram os mandamentos da lei do Senhor. Existiam os estatutos. Os estatutos, eles eram diretamente voltados para rituais, cerimônias. Então, como fazer? Como estabelecer o sacrifício, como se reunir, como se congregar, como estar juntos. Então, existiam os mandamentos, existiam os estatutos, e existiam também as ordenanças, que eram regras voltadas para justiça e convívio social. Então, a gente percebe que a estrutura da lei do Senhor era para quê? Para que o povo obedecesse a Ele, para que o povo praticasse aquilo que Ele determinava, e para que houvesse um bom convívio, uma comunhão,
uma justiça. Por exemplo, mandamentos do Senhor. O pecado da idolatria. Ela fere os princípios da lei do Senhor, porque desobedece um mandamento de Deus. Não fará para ti imagem e escultura. Então, por isso que a idolatria, ela fere ali um mandamento, a lei do Senhor. O rei Saul, quando assumiu o papel de sacerdócio, pela impaciência de esperar Samuel. Não sei se vocês lembram desse texto, mas Saul ficou impaciente, Samuel não chegava para o momento do sacrifício, o próprio rei Saul foi lá e fez o sacrifício. Não podia, existia o estatuto de que nessa cerimônia somente o sacerdote podia fazer isso. Então, feria-se ali também a lei do Senhor. E Roboão, filho de Salomão, quando abandona a lei do Senhor e submete ao povo a estátuas e postes sagrados para adoração falsa e taxas abusivas. Foi um rei que assumiu o reinado depois de Salomão e destruiu ali a justiça que havia. Então, ele fere a lei do Senhor na questão das ordenanças. Então, a lei do Senhor, ela era desobedecida pelo povo através dos mandamentos, através dos estatutos e das ordenanças. Hoje, nós temos a palavra do Senhor que nos guia, algumas leis que eram próprias do povo, nós não exercemos mais, que eram leis da cultura, lei do povo ali da época, mas nós somos ainda guiados pela palavra do Senhor. Tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, ela é aplicada a nós. Agora, uma pergunta: como estava Judá, como estava o povo antes do reinado de Josias? É aqui que a gente vai entender o porquê dessa palavra. O objetivo da lei de Deus era sempre fazer com que o seu povo vivesse em harmonia, preservando princípios e valores através de uma boa conduta e dessa forma sendo justos com Deus e com o próximo, e assim sendo abençoados e sustentados por Ele. Então, esse era o objetivo da lei. Agora, quando você ouve esse texto que eu li, 2 Crônicas, capítulo 34, versículos de 14 a 18, a gente percebe que o livro da lei, ele foi encontrado. Então, ele estava perdido, ele estava abandonado. E Ilquias encontra esse livro da lei, e provavelmente, eu não tenho como provar a vocês, não tem evidência bíblica para isso, mas provavelmente o livro da lei que foi encontrado por Ilquias aqui, foi o livro de Deuteronômio. E o livro chega na mão do rei. E quando o rei ouve as palavras do livro da lei, algo acontece no coração do rei. Mas por que isso acontece? Como estava esse povo e como estava o reinado de Israel? Antes do reinado de Josias, 2 reinados que antecederam a ele deixaram profundas marcas de pecado. Manassés e Amon permitiram um declínio espiritual devastador em Israel. Manassés, avô, e Amon, pai do rei Josias, o rei do texto. A cultura e a religião assíria ganharam espaço e força. Havia idolatria a Baal, permitido pelo próprio povo, profanação do templo, perseguição aos que se opunham a essa idolatria e a essa profanação. Manassés, por questões políticas, permitia a religião assíria para manter o seu poder. Desigualdade social, desprezo pela lei, carga tributária pesada. Então, esse período do reinado de Manassés e Amon trouxe um nível deplorável da fé e da caminhada do povo diante de Deus. E os escombros, as ruínas de tudo isso, afastaram a lei do Senhor. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que o povo, durante o reinado de Manassés e do reinado de Amon, viveu
totalmente fora daquilo que a lei, que a palavra instruía o povo. Os mandamentos foram deixados para trás. Os estatutos não eram mais realizados. As ordenanças eram totalmente desobedecidas. E o reinado de Josias passa a ser marcado por um caráter e, acima de tudo, por um temor pela lei do Senhor. Quando Ilquias encontra o livro da lei e lê o livro da lei para o rei, algo novo desperta no coração daquele rei. Josias, ele assume o reinado com 8 anos de idade. Você imagina você assumir o reinado de um povo com 8 anos de idade. E ele reinou durante 31 anos. Só que ele estava reinando, embora houvesse o desejo no coração dele de fazer as coisas da maneira correta, ele não queria reinar como o avô e o pai reinou. Ele também não tinha ainda acesso ao livro da lei, porque o livro da lei foi encontrado. E o texto diz aqui, ele já estava fazendo o reparo do templo. Você percebe que o texto diz que Ilquias foi ali recolher o dinheiro que foi entregue para pagar aqueles que estavam envolvidos na obra. Então já havia ali o desejo da restauração do templo. E o que acontece aqui? Josias, após ler o livro da lei, após ler a palavra instituída por Deus, ele toma uma decisão. Ele renova a aliança dele com o Senhor. Então, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29, a gente vai ler o que aconteceu após a leitura do livro da lei. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. E todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, todos que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então a gente percebe aqui, nessa introdução da palavra do Senhor, a importância de você conhecer, obedecer e ser guiado pela palavra do Senhor. Eu contei aqui a história de um rei que assumiu o reinado do povo de Deus com 8 anos de idade, mas que pega um reinado e um povo totalmente desorientado, totalmente longe dos princípios, dos mandamentos, dos estatutos, das ordenanças de Deus. E quando você deixa a lei do Senhor, quando você deixa a palavra do Senhor de lado, o caos se instala. Porque é a palavra do Senhor que traz sustento, é a palavra do Senhor que traz direção, é a palavra do Senhor que traz vida, é a palavra do Senhor que traz ordem, é a palavra do Senhor que traz crescimento, é a palavra do Senhor que traz conforto ao coração do homem e da mulher para descansar nele e acreditar que ele está à frente de todas as coisas.
reis antes de Josias reinaram segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio entendimento. Não havia no coração, tanto Manassés quanto Amon, o temor de seguir aquilo que estava escrito pelo Senhor. Fizeram conforme eles desejavam. E isso trouxe consequências sérias para o povo. Um povo inimigo, o povo assírio, invade ali a cultura, a religião de um povo que não era o povo de Deus, estava sendo instituída dentro do povo de Deus. E o que acontece no dia de hoje? Como que a gente reflete a respeito disso? Nós não podemos em momento algum abandonar a palavra do Senhor. Nós não podemos em momento algum abandonar a lei do Senhor, porque é ela que vai trazer direção para as nossas vidas. Talvez muitas vezes a gente se pega perdido. Eu não sei se você já se sentiu assim, sem direção, sem ânimo, sem saber o que fazer, e também sem saber como conviver. E é justamente a palavra do Senhor que vai trazer isso para você. A palavra do Senhor, ela vai trazer direção para você. A palavra do Senhor vai te ensinar a conviver, e a palavra do Senhor vai te ensinar também o que fazer. Muitas pessoas na igreja se pegam às vezes sem saber o que fazer, como servir, de que maneira doar a sua vida para o serviço do reino. E é a palavra do Senhor que vai trazer esta instrução para você. É a palavra do Senhor que vai trazer esse direcionamento para a sua vida. Por isso que nós incansavelmente pregamos a palavra e motivamos você à leitura devocional, ao estudo da palavra do Senhor, a participar do instituto, onde você vai ser alimentado por essa palavra, instruído por essa palavra, porque tudo o que nós precisamos está aqui. Porque o alimento espiritual que você precisa está aqui. A pregação, ela te alimenta. O estudo da palavra, ela te alimenta. A devocional sobre a palavra do Senhor, ela alimenta a sua vida. Perceba o caos de um povo que vivia longe da palavra do Senhor. Idolatria presente. Profanação, perseguição, desigualdade social, desprezo pela lei. Um povo totalmente voltado para os desejos do seu próprio coração, guiados por homens que não temiam ao Senhor. Manassés, por exemplo, foi o pior rei da história. Realizou abominações que entristeciam o coração de Deus e que comprometia a caminhada do povo, simplesmente porque virou as costas para a lei do Senhor. Esse texto aqui traz uma tristeza ao meu coração. Um sacerdote que foi recolher o dinheiro que estava sendo levantado para a restauração do povo, encontra o livro da lei. Meu Deus, que palavra triste! Que palavra triste é essa? Ele encontrou o livro da lei. É como se o livro tivesse perdido, escondido, sem ser usado. Há quanto tempo esse livro não foi aberto? Há quanto tempo esse livro não foi lido? Há quanto tempo esse livro não foi praticado? É como se você pegasse a sua Bíblia, deixasse ela num canto da sua casa, e depois de meses, depois de anos, você encontra a palavra do Senhor e fala: meu Deus, quanto tempo eu não leio, quanto tempo eu não pratico, quanto tempo eu não obedeço tudo aquilo que está aqui. Aí você olha para dentro de você e fala assim: por isso que a minha vida está desse jeito. E foi exatamente esse sentimento que invadiu o coração do rei Josias. Quando ele ouviu a leitura do livro da lei, ele percebeu: é por isso que o povo está desse jeito. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus, porque o livro da lei é o livro que nos traz esperança. O livro da lei é o livro que vai nos ajudar a organizar tudo o que está perdido. O livro da lei é o livro que vai trazer Deus para perto de nós novamente. Nós não podemos abandonar a lei
do Senhor. Naquele povo existia um reino, existia um rei, existia um povo que esperava pelo agir de Deus, existiam cultos, existiam rituais, mas ali não havia a presença de Jeová, o único e poderoso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E o alerta para mim e para você é exatamente esse. Por quê? Muitas vezes nós deixamos de seguir aquilo que a palavra do Senhor nos ordena, para fazer aquilo que está no nosso coração. É quando nós começamos a construir muralhas que nos separam da vontade de Deus para a nossa vida. E quais os 3 motivos, então, com base aí nessa história tão linda, da postura do rei Josias? Começou a reinar com 28, com 26 anos ele começa toda essa restauração, e foi um dos reis que mais trouxeram significado para o povo de Deus. E eu quero refletir com vocês aqui 3 pontos que nos motivam a não abandonar a palavra do Senhor. Eu quero que você leve no seu coração, nessa manhã, a reflexão do abandono, da consequência do abandono e da postura da restauração da aliança, e quero refletir com você 3 pontos que vão ajudar você a jamais abandonar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e pelo contrário, você vai não só abandonar, mas você vai ter prazer em conhecer a lei do Senhor, em obedecer e em praticá-la. Agora, se você não tiver prazer na lei do Senhor, você não vai conseguir isso. Então, o primeiro ponto: por que eu não posso abandonar a lei do Senhor? Porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Salmo 19, versículo 7, parte A. Lá no Salmo 19 vai estar escrito, olha, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Interessante a palavra perfeito. O prefixo latino per, ele geralmente vai trazer um significado de completamente, totalmente, até o fim, ou através de. E intensifica para nós aqui o sentido dessa palavra, porque ele indica uma ação exaustiva. Então, a palavra perfeito, o prefixo perfeito, o prefixo vai trazer para a gente um nível máximo daquilo que você pode fazer. Por exemplo, se você quer algo perfeito, o algo perfeito é algo que foi feito, feito novamente, feito mais uma vez, feito incansáveis vezes, até se tornar perfeito. Então, se você quer algo perfeito, você tem que fazer várias vezes. É exaustivo. Quando você se doa a uma pessoa, você se doa mais. E qual é o limite do doar? Qual é o limite do doar? Quando você é chamado a se doar além daquilo que você é capaz. Quando você é chamado a perdoar. Você se doou o máximo que você pôde. Aí você chega no seu limite, que está além das suas forças. Aí você é chamado a perdoar. Você doou tudo. É muito fácil você dar um presente, é muito fácil você se doar com o seu tempo, é muito fácil você doar a sua vida com uma qualidade com o outro, mas quando você é chamado a perdoar, você está se chamando a se doar além daquilo que você fez. E a palavra do Senhor, ela diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 17, o seguinte. O que a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 3, 17? Olha lá.
a fim de que o servo de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, como que a palavra do Senhor vai tornar você perfeito? É quando você ler, e você estudar, e você ler novamente, e você estudar novamente, e você ser cheio da palavra, e você se encher da palavra novamente, e quanto mais você ler, e quanto mais você entender, e quanto mais você buscar a palavra do Senhor, sendo feito novamente, essa palavra te tornará perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a primeira razão que você não deve abandonar a palavra, o instrumento de Deus que vai moldar a sua vida, o seu caráter e a sua postura diante daquilo que Deus tem para você. Então não queira ser perfeito através daquilo que você pensa, seja perfeito através da palavra do Senhor. Seja incansável no estudo, incansável na reflexão, incansável na prática da palavra do Senhor. Busca o perfeito naquele que é perfeito. Amém? O segundo ponto. A lei do Senhor me torna sábio. Sabedoria vai muito além de conhecimento. A pessoa que tem muito conhecimento, às vezes acha que é sábia, e tropeça na sabedoria, porque muito conhecimento não quer dizer que é sábio, não é verdade? Salmo 19, versículo 7b, vai dizer o seguinte, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, qual a diferença de sabedoria e conhecimento? É você colocar em prática o seu conhecimento da maneira correta. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Você sabia disso? O tomate não é uma fruta? Esse é conhecimento. O que é sabedoria? Não colocar tomate na salada de fruta. Não é não? Mas tomate não é uma fruta? Por que você não coloca o tomate na salada de fruta? Porque você é sábio. Você sabe que o tomate é uma fruta, mas a tua sabedoria não vai permitir que você coloque o tomate numa salada de fruta. Então, a sabedoria é colocar o seu conhecimento em prática da melhor maneira. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Achamos que os mandamentos de Deus nos aprisionam, quando na verdade Ele nos liberta. Todos os reis de Israel que governaram segundo a sua própria sabedoria e desprezaram a lei do Senhor, eles foram imprudentes, negligentes, tornaram-se soberbos e foram destruídos. Porque foram guiados pelo próprio conhecimento. Mas a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai me guiar na direção que eu devo ser guiado. O primeiro ponto, então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O segundo ponto, a lei do Senhor me torna sábio. Então, aqui eu já tenho dois grandes motivos para não abandonar o Senhor. Não abandonar a lei do Senhor. Ler a lei do Senhor todos os dias. Talvez você esteja aí pensando, poxa vida, hein? Realmente, a minha Bíblia está guardadinha ali em casa já faz um tempo que eu não a abro. Está na hora de abrir. Está na hora de ler, mas eu não sei nem por onde começar. Então já começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já vai te dar uma boa direção. Então você já tem aí, você que quer começar hoje uma leitura, já começa pelos evangelhos do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a leitura desses 4 evangelhos vai conduzir você ao desejo, vai conduzir você ao interesse, vai despertar em você a curiosidade em ler outros livros, porque o Evangelho, inclusive, ele vai citar vários textos do Antigo Testamento e vai fazer referência também a outros textos. E o terceiro e último ponto, a lei do Senhor traz luz para o meu caminhar. A lei do Senhor traz luz para o meu caminhar. Salmo 119, versículo 5.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que eu não posso e o que eu posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu não posso ir? Onde eu devo me assentar? Onde eu não devo me assentar? Isso não são proibições. Isso é a manifestação da luz no seu caminhar. É qualidade de vida espiritual, emocional e física. Então, quando a palavra do Senhor te mostra o que você deve e o que você não deve fazer, quando a palavra do Senhor te mostra onde você deve ou não deve se assentar, quando a palavra do Senhor te mostra com quem você deve, com quem você não deve caminhar, isso não é a palavra do Senhor te oprimindo, é a palavra do Senhor iluminando o teu caminho, mostrando, olha, aqui está o caminho da vida, aqui está o caminho da morte, segue por aqui, porque aqui você vai colher promessas. Então, abandonar a palavra do Senhor vai trazer muitos conflitos para a sua vida. Agora, segui-la e obedecê-la, certamente trará grandes benefícios para o seu viver. Nós encontramos aqui os 3 pontos. Vamos ver quais foram os 3 pontos? A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a minha alma. Então, se você quer que a palavra do Senhor, que é perfeita, se torne perfeito, volto a dizer, pratique exaustivamente a palavra do Senhor, até você se tornar perfeito. A lei do Senhor me torna sábio. Seja sábio. Não coloque conhecimento onde não é para se colocar. Seja sábio. Sábio no falar, no silêncio, no agir. A lei do Senhor traz luz para o seu caminhar. O Senhor vai acender coisas para você essa semana, ó. O Senhor vai te mostrar, olha, sai daí. O Senhor vai te falar, ó, não vai para esse lugar. O Senhor vai te falar, não faça essa escolha. O Senhor vai te falar, olha, cuidado. É luz. A luz, a gente olha esses faróis no mar, não é verdade? A gente acha bonito, né? O farol, inclusive, alguns são inclusive pontos turísticos. Mas uma das fortes características do farol, da luz, é dizer, não venha nessa direção. Sabia disso? Então, a luz do Senhor vai iluminar o seu caminho. Concluindo essa palavra, o próprio Jesus Cristo fez questão de cumprir a lei. E eu e você ficamos assim, nossa, que negócio difícil. Nossa, quanta coisa ruim. A lei de Deus para nós, para as nossas vidas, é a palavra do Senhor. Os mandamentos, estatutos e ordenanças encontradas na lei mosaica estão resumidos em 2 grandes mandamentos. Jesus responde à pergunta de uns discípulos, mas qual é o maior, o grande mandamento da lei? Mateus capítulo 22, 34 a 37. Vamos ver o que está escrito lá? Mateus capítulo 22, Mateus 22, 34 a 37. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, na verdade foi um dos fariseus que perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e profetas. Mas é lógico que esses 2 mandamentos dependem toda a lei e todo o profeta. Lembra que eu falei que os 3 pilares do mandamento da lei mosaica eram o quê?
mandamento, estatuto e ordenança. Mandamento era a ordem, você tem que fazer, você não pode fazer, os 10 mandamentos. Os estatutos falavam a respeito de quê? Cerimônia, como fazer, como realizar. E as ordenanças? As ordenanças, ela garantia o quê? O convívio social, a justiça. Se você pega tudo isso, você consegue resumir: ame a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a você mesmo. Se você conseguir fazer isso, a palavra do Senhor não será um peso para a sua vida. Porque é justamente a falta de amor a Deus e ao próximo que motiva a desobediência à palavra de Deus. E nessa manhã, nós estamos sendo chamados a uma nova postura diante da palavra do Senhor, que é a bússola para o nosso viver, que é o norte para a nossa vida. Aí você deve estar perguntando, mas como que nós vamos orar hoje? Como que vai ser a ministração nessa manhã? A ministração nessa manhã vai ser para Deus gerar no seu coração um desejo diferente com relação à palavra do Senhor. E sair de onde você está e vir aqui à frente pedir isso, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é uma nova postura para um novo caminhar. É uma nova postura para uma nova vivência, novas experiências, novas semeaduras para novas colheitas, para novas escolhas, para novas decisões. Você tem 3 motivos para não abandonar a lei do Senhor. Trouxe 3 aqui, existem muito mais. A lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a tua alma. Então, se a tua alma está cansada, se a tua alma está ferida, você precisa da lei do Senhor. Então você deve vir aqui no altar. Não abandone a lei do Senhor, porque a lei do Senhor dá sabedoria a você. Se você está diante de situações difíceis na sua vida, e você precisa de sabedoria para agir diante dessas situações, eu quero pedir a você que venha aqui, porque a palavra do Senhor dá sabedoria a você. Amém? E por último, você não pode abandonar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é luz para o seu caminho. Se você está perdido, pode vindo. Se você está perdido, coloque-se de pé à igreja. Se você está perdido e precisa de luz, precisa de direção, você não sabe para onde ir, o que fazer, você não sabe que escolha fazer, você está com medo das decisões que você tomou, você quer certeza de que você está na direção certa, você quer ter certeza de que você está agradando ao Senhor. Deus tem algo novo para a sua vida, e esse algo novo chegará até você quando você resgatar a palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus.